Gente querida, paz do Senhor. Amém. Que bom estarmos neste lugar mais uma vez, juntamente com os irmãos, para podermos nos alimentar da palavra de Deus. Sempre uma alegria retornar aqui, rever os irmãos, renovar abraços e poder compartilhar dessa mesa tão maravilhosa que é a palavra do Senhor. Nessa feita, nós viemos para pensar um pouco sobre a missão da igreja no reino de Deus e o pastoreio da cidade. Eu quero te convidar, aproveitando que você está de pé, para um texto na palavra de Deus que está no Evangelho de Jesus Cristo, que Mateus escreveu. Mateus 9:35 até o 38. Mateus 9, 35 a 38, bastante conhecido, mas eu aprendi com meu velho pai que quando a gente anda por caminho conhecido, a gente não se perde. Então vamos nos manter aqui. Mateus 9, 35, na tradução que eu tenho aqui, diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque eles estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Obrigado, Deus, pela oportunidade que Tu nos dá de estarmos neste lugar, na Tua presença, cercados e cercando a Tua palavra. De tudo que já nos tem dado, Senhor, dai-nos ainda a Tua palavra. Ministra aos nossos corações, fala conosco, nos orienta por ela e fundamenta as nossas vidas naquilo que Tu queres para nós. Nós pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podeis tomar assento. Eu comecei a escrever alguma coisa para a gente pensar aqui, e quando eu tinha visto, estava virando um jornal. E aí eu conversei com o Mateus e falei para ele: se tu quiser eu mando o esboço e você compartilha com os irmãos, porque com certeza eu não vou conseguir falar isso tudo, mas fica para uma meditação dos irmãos. Irmãos, é um assunto necessário falar sobre a missão da igreja no âmbito do reino de Deus, diante de todos os desafios que a cidade nos ocupa ou nos chama a atenção. O que nós vamos tentar pensar é exatamente sobre esses temas que a igreja enfrenta diante das complexidades todas que o mundo moderno nos impõe. A igreja é uma pergunta que eu tentei me fazer e trouxe para fazer para vocês. Obrigado. Como é que a igreja sabe aquilo que ela sabe a respeito da sua identidade, da sua natureza e da sua vocação ou propósito? Eu vou tentar simplificar, porque eu sou ruim de fazer essas coisas, mas vou tentar. A minha pergunta é: como é que a gente sabe que tudo isso que a gente sabe é verdade? Como é que a gente sabe que aquilo que a gente sabe a respeito da igreja é o que realmente é? Estou conseguindo ser claro? Não é incredulidade, não, é provocação mesmo. Como é que a gente sabe que aquilo que a gente diz para os outros é o que realmente é? Claro que você vai dizer: Joel, pela fé.
Ah, Joel, porque a gente crê, porque o coração da gente está cheio disso. Claro, mas isso teve uma origem. Isso teve fé, crer, ter certeza dessa verdade, foi já uma consequência. Teve que ter uma origem, um princípio, uma causa. E a causa não é outra. Tudo que a gente sabe a respeito de Deus, da sua obra, que diz respeito a nós e a toda a humanidade, ao passado, ao presente e ao futuro, a única causa que a gente tem, a única origem é por causa desse livro aqui. Sim ou não? Tudo que a gente sabe, tudo que eu e você cremos a respeito de Deus, não estou dizendo agora que é certo ou errado a crença que temos, entende? Quando eu digo nós, eu estou falando dos homens, todos em geral. Não estou dizendo que é certa ou errada, mas qualquer que seja a forma que tenhamos de pensar a respeito disso, é oriundo daqui. Aliás, a gente só sabe de Deus por causa de Moisés. Sim ou não? Foi ele que escreveu, sem dizer quem ele era, ele disse, no princípio, Deus. Ele começou com Deus, sem nenhuma causa antecedente. Tudo que a gente sabe a respeito de Deus foi Moisés que, aí você vai dizer, mas inspirado, né, Joel? Guarda essa palavra para depois. Mas toda essa fonte vem desse livro. Tudo que a gente sabe a respeito daquilo que a gente sabe é por causa desse livro. Se nos tirar esse livro, a gente fica sem nenhum tipo de alicerce para que a gente possa argumentar, para que a gente possa defender, para que a gente possa apresentar aquilo que a gente sabe a respeito do que sabe, ou seja, da nossa fé. Se nos tirar esse livro, a gente perde uma base. Acontece que nós, por causa disso, e para refletir nesse tema, dos desafios que nós temos no mundo moderno, a gente está sobre dois pontos de partida. De um lado, esse livro. Do outro, o mundo que a gente vive. Temos dois pressupostos e duas coisas que nós temos que aprender a lidar com isso. Se lidarmos com uma, nos esquecendo da outra, fica manco. Seja de qualquer lado que a gente lide, sem lidar com as duas coisas, Bíblia e mundo moderno, nós vamos ficar mancos, vamos ficar capengando. Por isso, para ter equilíbrio, nós temos que estar embasado e equilibrado com esses dois pesos, a Bíblia ou eu vou preferir aqui a palavra de Deus, e do outro lado, o mundo em que eu e você vivemos. Isso aqui nos dá algumas coisas para que pensamos aqui. A Bíblia, para nós, ela é inspirada, por isso nós chamamos ela de Palavra de Deus. Alguém disse que ela contém, mas não, ela é a Palavra de Deus. A Bíblia é inspirada, soprada por Deus. Para que entendamos, revelação é desvendar, é fazer aparecer aquilo que estava oculto. Nós vamos entender isso quando pensamos em mistérios, né? Há mistérios que estavam escondidos no coração de Deus e Ele resolve tornar claro, de propósito. Está escondido e é exatamente isso que Ele faz. Revelar é tirar o véu.
E quando é tirado o véu, aquilo que está oculto aparece. É isso que nós chamamos de revelação. Isso aqui é quando Deus resolve, amém, abrir os seus bons tesouros, abrir os segredos profundos do seu coração, aquilo que estava oculto antes da fundação do mundo e que formava e forma a base do seu plano eterno. Ele desvenda. Isso aqui é visto por um ente humano. Este homem, ao ver o que é revelado, ele torna registrado aquilo que ele viu. Isso é inspiração. Revelação é tirar o véu, tornar claro o que estava oculto. O registro da revelação é o que a gente chama de inspiração. Amém? Estou conseguindo ser claro? Por trás de quem escreve o que foi revelado está um agente humano. E esse agente humano vai registrar a revelação a partir de todos os seus princípios de formação. Por exemplo, o Amós, ele era pastor de gados. Ele era boieiro, ele chama assim, eu era boieiro, e eu cuidava dos bois do meu pai e cultivava sicromo. Era a minha profissão. E ele diz, Deus me tirou de trás dos bois do meu pai para eu fazer essa obra. O Amós conhecia de gado e de terra, e de sicromo. Era essa a vida dele. Uma vez, o Amós foi profetizar num lugar que não era o dele. Depois de sofrer uma agressão do sacerdote, o sacerdote manda ele embora e profetizar no reino dele. E ele diz assim, eu não vou. Eu não era profeta, nem filho de profeta, eu fui chamado para esse negócio. E aí o Amós tem uma palavra dura para os sacerdotes. E ele quer dizer que não só os sacerdotes estão andando mal, mas as suas próprias esposas, porque elas eram vaidosas e andavam de exuberante forma de se destacar na sociedade. Agora, o que o Amós conhecia de muito grande, de muito vaidoso e de muita aparição, era a vaca, gente. E ele diz, as mulheres de vocês, sacerdote, elas são, deixa eu usar uma palavra aqui para pobreza de vocabulário, elas são todas exibidas, metidas, como as vacas de Bazã, porque era o que ele conhecia como algo, entende o que eu quero dizer? Por trás da revelação está um ente humano, e Deus respeita a cultura, a formação, tudo isso deste homem. Você pega o polido escritor aos Hebreus, e quando ele vai chamar a pessoa que se afasta da fé, ele usa no capítulo 6 umas palavras tão bonitas que você olha assim e diz, meu, como ele consegue dizer que uma pessoa se afastou sem falar palavras como desviado, afastado, coisas dessa natureza. É só ler o capítulo 6 que você vê como ele fala de uma maneira polida. Pedro, por sua vez, é um pescador. A Bíblia diz em Atos que eles não eram doutos, eles eram incultos. E Pedro, quando vai falar o mesmo assunto do escritor aos Hebreus, ele usa a sua forma de comunicação. A revelação é a mesma, mas a comunicação parte no nível da instrução do homem que registra a revelação. E Pedro diz, toda aquela forma polida do escritor aos Hebreus, Pedro, para falar de quem se desvia, ele diz assim, a pessoa que antes provou a fé e volta às práticas antigas, ela é como a porca que volta para a própria lama e como o cão que vomita e depois come o vômito. Está entendendo o que eu quero dizer? Está tudo nesse nível. Nós temos essa revelação que é onde a gente entende que Deus se revela para nós. Palavra de Deus, sim ou não? Verdade pura
e totalmente irrefutável. Para nós, ela é a nossa única regra de fé e de prática. Na nossa mão está a palavra de Deus, mas no nosso respirar, pisar no chão, viver, se mover, está o mundo de hoje, a vida do dia a dia, está a cultura em que a gente está envolvido. Acontece que existe uma distância entre a Bíblia, que é o nosso alicerce, e o mundo, que é o lugar onde a gente tem que agir. Que distância é essa? A Bíblia está lá e então. O livro mais novo, mais perto de nós, tem 2000 anos e pouco. Amém? O livro que está mais perto de nós, desse livro aqui, tem 2000 anos e pouco. Se as contas estiverem certas, o Gênesis está quase 4000. Não, dá mais, dá 6000. Mas vamos deixar a cronologia para lá. O que eu estou querendo dizer é que isso aqui é um mundo bem longe de nós. Escrito por gente de outro tempo, e não bastasse essa lacuna temporal, existe a lacuna geográfica, era outro mundo, era outra cultura, era outra gente, era outra coisa que eu e você só vai ver no túnel do tempo. A Bíblia está lá e então, mas nós acabamos de dizer que ela é a revelação eterna de Deus e que para nós permanece a verdade e é para nós um fundamento inamovível. Oh, que palavra, hein? Um sábado à noite ficou da hora, né? Mas veja só, para nós ele é a base, ela é a base, esse livro. Só que está lá atrás e nós estamos vivendo no aqui e agora. Lá e então, aqui e agora. Não constasse ser o aqui e agora, lá era uma sociedade totalmente outra. Ainda hoje o é. Ainda hoje o é. Quando a gente olha para aquela região do Oriente, ainda hoje é. Aí a gente está no 2024, aqui numa sociedade ocidental, tendo o desafio de dizer que essa fé está embasada neste livro antigo, amém? E que não mudou nada. É só esse o nosso desafio. Se fosse só isso, era bom. Mas é esse o nosso grande desafio. Agora nós vivemos uma coisa bem interessante. Por um lado, a gente tem aqueles que querem se alicerçar na fidelidade dessa revelação e ignoram tudo o que é desse mundo moderno ou pós-moderno, como você queira. Ele se alicerça aqui, ele fica aqui com aquele complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Então, ele está afincado aqui e ele não abre mão, vive no passado e diz que é assim que tem que ser aqui e agora. Isso nasce lá pelos idos de 1905, 1910, com aquela tese dos 10 fundamentos que nasce na Europa, na América de Cima. É o que eles chamam e que nós chamamos hoje de fundamentalismo. O fundamentalismo é alguém que se prende aqui, não arreda daqui, e aqui é a letra e pronto. Amém? Eles nasceram lá, mas existem hoje e estão aí, tá bom? No outro lado, existe alguém que vive aquela ânsia de responder ao mundo moderno, sem parecer demodé, sem querer parecer careta ou ultrapassado, ele quer responder ao mundo moderno. Para isso, o que ele faz? Ele enfeita ou ele torce as palavras desse livro. Estou conseguindo ser claro? Na hora que não tiver, vocês levantam a mão e dizem, simplifica, porque eu estou tentando ao máximo. Mas veja só,
ele enfeita ou ele torce as palavras desse livro porque ele tem que parecer legal para o aqui e agora. A esses, lá pelos idos também de 1900 e alguma coisa, foram chamados os teólogos liberais, do tal liberalismo. Hoje eles ganharam um novo nome, porque cresceram na filosofia, no pensamento moderno, e eles hoje chamam progressistas. Então, nós temos os fundamentalistas, que são aqueles que se agarram no lá e então, e temos os progressistas, que são aqueles que se agarram no aqui e agora, e eles pegam esse livro e tentam adaptar para o pensamento de hoje. Os dois estão errados. Os dois estão errados. Aí nasce uma palavra que nasce na missiologia e entra na teologia por essa porta da missiologia. É o que nós conhecemos e chamamos como contextualização. Contextualização é você pegar esse evangelho que não muda, amém? Esse evangelho que ele disse que não passa nem uma vírgula e que pode passar os céus e a terra, mas essa palavra não passa. Pegar este evangelho imutável e trazer para cá, por aqui e agora, com formas verbais significativas que os povos de hoje, da cultura do aqui e agora, da vivência do aqui e agora, da vivência da cultura de hoje, compreenda este evangelho com essas palavras, linguagens, formas e apresentações. Isso é contextualização. Entendemos essa parte? A nossa missão funciona exatamente aqui, de pegar este livro e trazer para cá, com todas as verdades, porque elas são eternas, logo não estão sujeitas nem ao lá então, nem ao aqui e agora, e trazer para cá e fazer com que o homem de hoje entenda o que é este evangelho eterno. Eu fiquei pensando mais ou menos assim. O meu avô morreu com 104 anos. Ele viveu 104 anos, gente. Eu não sei qual foi o ano que ele nasceu, porque não fiz as contas. Mas o meu pai, ele nasceu em 1935. Então, meu avô nasceu bem lá atrás. E eu fiquei pensando, enquanto eu estava escrevendo aqui, tinha um aparelho celular na mão da minha esposa, eu estava olhando para ela e eu pensou, se o senhor Antônio Paulino entrasse pela porta aqui agora, e eu tivesse que explicar para ele que trem é esse na mão da minha esposa, eu não sei como eu faria isso. Fiquei pensando, desisti. Porque eu sei que antes dele ver ou chegar a compreender, quando eu explicasse o que é um telefone que está na mão da minha esposa, e quando ele olhasse e falasse, o teu, meu filho, eu ia dizer, não, o meu é um smartphonezinho, dela é outra coisa, né? É da maçãzinha. Cada um tem um... Como que eu ia explicar isso para ele? Mas antes de eu conseguir fazer qualquer coisa, ele ia olhar uma televisão na sala, jogando imagem lá para dentro, as coisas acontecendo ao mesmo tempo, ele podia ver alguma coisa lá das alagoas dele e falar, como que eu ia explicar isso para ele? Se de repente o micro-ondas na cozinha desse um apitozinho e ele ficasse assustado e eu ter que falar para ele que aquilo ali, e agora? Está vendo o nosso desafio? A gente está vivendo um tempo de tecnologia, de coisas novas que surgem assim, de
tudo isso acontecendo aqui e agora, e a gente tem que falar de um evangelho que ele não é novo. O que tem de mais, eu estou falando do que está escrito, tá? O que tem de mais novo aqui, que está mais perto de nós, tem 2000 anos. Nem eu nem você estava lá. Se tem alguém aqui que estava lá, me fala logo, que eu vou ver se tem um jeito de sair por aqui. Pensa comigo uma coisa. Os homens que fizeram batalhas, e nós lemos a história das guerras, e a gente fica fascinado como eles eram estrategistas, como aqueles homens eram tremendamente bárbaros, como no caso de Alexandre o Grande, Napoleão, o próprio Davi da Bíblia. Agora pensa se eles viessem hoje batalhar contra qualquer exército de qualquer lugarzinho aí que você conhece. Chegasse Napoleão, Alexandre ou Davi, montado no seu cavalo, com espadas, escudos e sabe-se lá o que mais, e eles um pouco avançados já traziam as suas catapultas para poder lançar pedras e alcançar seus adversários, e qualquer soldado com uma pistola, meia dúzia de soldados, cada um com uma pistola, dava cabo neles todos, porque eles não são do tempo da pólvora. Entende como, amém, aquilo que nos foi útil, as ferramentas que nos foram usadas, tudo aquilo que nos fez ganhar guerras, hoje são totalmente obsoletos, porque as nossas guerras são outras. Os nossos desafios são outros, a nossa peleja é outra, o inimigo continua o mesmo, mas os seus ardis, Paulo diz, nós não ignoramos os seus ardis. Aqui começa, nós precisar entender uma coisa, nós não somos livres. Igreja na terra não é livre nem para se submeter ao que é antigo, nem para se submeter ao que é atual. A igreja deve submeter-se à revelação de Deus de ontem, aplicando dentro do mundo de hoje. E aqui é só o Espírito que faz essa obra. Por isso que tem uma coisa que eu vou falar lá na frente, se der tempo eu chegar lá. Não, eu vou falar, vai que não dá tempo. Porque nós temos que parar com isso, gente, que missão pode ser feita por agências missionárias. Entende? Ai, agência missionária, não sei o que lá, amo todas elas, oro por todas elas, sabe? Sou, assim, uma pessoa que admira o trabalho, por exemplo, de Gideões Missionários, conheço a Missão Além, trabalhei dentro de um projeto que tem de missão muito forte aqui de Minas Gerais, e trabalhamos com essa gente e vimos que eles são gente que trabalham mesmo, esforçadas por isso, mas missão não é coisa de agência missionária. Missão é coisa da igreja, só a igreja faz missão. Eu sei que tem gente que fica me olhando assim quando eu falo isso, mas a agência missionária pode ser uma ferramenta. Missão é coisa da igreja. Amém? Então tá, a gente não deve estar dominado, nem submetido, nem à antiguidade, nem à modernidade. Nós estamos alicerçados e orientados por essa palavra para agirmos no mundo de hoje. Por que isso? Porque essa palavra é eterna.
É a única base que nós temos para operar no tempo. Nós não somos do tempo, nós somos da eternidade. Vou continuar. Para que isso aconteça, a gente precisa ter uma lealdade ao passado e uma sensibilidade do presente, discernimento do presente. Irmãos, tem esses pessoal novo aqui, eu acho vocês o máximo. Olha a cara dessa gente nova aí. Eu, por exemplo, você, segunda daqui, aqui. Isso. Quantos anos você tem? 12 anos. Eu tive 12 anos. Faz um tempinho, não me pergunta quanto, porque se perguntar também não vou responder, mas veja só, eu tive 12 anos. Se eu chegar e entrar por aquela porta com as roupas que eu usava quando eu tinha 12 anos, sinceramente, vão achar que é um ET. Vão achar que é um ET. Tem gente rindo, mas você também. Se você entrar aqui com a roupa que você tinha quando, sei lá, entende, dos Saturday Night Fevers, quando você ia de coletinho, de suspensório, só no embalo de John Travolta, Olivia Newton-John, eles lá nem estão sabendo do que eu estou falando, está cheirando naftalina para eles. Aí sabe você chegar naquele negócio, sabe se você entrar aqui agora de coletinho, se você entrar agora de suspensório, tem gente que vai correr no Google depois do culto para ver o que eu estou falando, né? Aí vai olhar aquilo lá, quando você vê embalos de sábado à noite, você vai falar, não acredito que eu andava desse jeito. Gente, não dá. Não dá de tornar o evangelho vivo dentro da cultura atual, se a gente continuar usando a roupa de quando a gente conheceu o evangelho. Eu sei que meus exemplos são chulos, mas eu estou tentando fazer. Estou conseguindo, amém? Porque se a gente entender isso, a gente tem essa lealdade com o passado, não vamos perder a base daquilo que é eterno, mas a gente não pode perder o discernimento do presente, os tempos mudam, e nós entramos nesse negócio porque a gente precisa se fazer entender nesse tempo. Por exemplo, se eu falar gíria de quando eu tinha 12, 14 anos, vocês vão olhar assim e vão falar, meu, ó o cara. Aliás, eu acho que até o cara vocês não usam mais, né? Veja só, a gente precisa combinar outra coisa, vida com estrutura. Se a nossa passagem, anúncio, proclamação, vivência de missão, não combinar essas duas coisas, vida ou estrutura e vida, nós não vamos conseguir ser uma igreja relevante para hoje. Eu explico. Quem pegou e está aproveitando o verão aí, está vendo que tem aquela tal da água viva, ou coisinha esquisita. Parece geleia de nada a ver, e fica lá tremendo na areia assim. Agora, se você já visitou algum lugar desses aí de biologia, aqui na UFSC, por exemplo, você vai ver o que é o esqueleto. O esqueleto está lá e era de gente mesmo, gente, de gente igual a gente. E você olha naquele esqueleto, ele agora está todo certinho lá, você sabe que é um esqueleto de uma pessoa, porque ele agora tem parafusos e arames que o mantêm daquele jeito. Sabe, a única certeza que a gente tem é que aquela estrutura teve vida um dia. Amém? Isso eu não pus aqui, mas vai ficar legal. A água viva, você olha que ela tem vida, você não percebe, você não sabe, e quando ela sai da água, a única coisa que ela pode fazer, que ela pode conseguir tornar prático, é se ela encostar em algum desavisado, aí vão ver que ela está viva mesmo, porque vai queimar, hein?
mas ela é toda molenga. Ela vai acabar ali na areia se a água não o levar de volta, porque ela tem vida, mas não tem estrutura. Aquele esqueleto tem estrutura, mas não tem mais vida. Aqui morre a nossa missiologia. Ficou legal. Porque é o seguinte, a gente cria estruturas de missão que dá a entender que está bem sustentado, que pode até ser uma estrutura de movimento, mas totalmente limitado, porque tem estrutura, mas não tem vida. Outras vezes, a gente eleva tanto o nível da vida, porque acha obsoleto e não prático a necessidade de estrutura. Uma coisa não funciona sem a outra. Amém? Uma coisa não funciona sem a outra. A gente precisa de estrutura não somente de sustentação, mas precisa também de estrutura de movimento e precisa de vida. Amém. Essas duas coisas para a gente começar a entender o seguinte: como que eu trago isso que é de lá e então e vivo plenamente no aqui e agora? A gente vai fazer igual os irmãos dos barquinhos aí. Os irmãos dos barquinhos, quando eles vêm para casa, eles saem do mar, recolhem o que trouxeram e amarram o bichinho lá. Amém? Deixam ele bem amarradinho lá e vão para casa. Se no meio da noite montar aquela tempestade, o vento começar a soprar, alguém ficar apavorado, ele vai dizer: está bem amarrado. Amém. Está bem amarrado. Mas é que não, o que mudou foi o tempo. Amém. O lugar onde está amarrado continua o mesmo. Amém. Então a ideia é ancorado na rocha, mas vivendo as mudanças do tempo, amém? Não perdendo as referências, mas vivendo as mudanças do tempo, nunca escapando do lugar de sustentação, que é eterno, mas vivendo no tempo, porque nós vivemos no tempo sendo da eternidade. Se eu conseguir deixar claro isso, a gente já andou um pedaço. Amém, amém. Aí veja só, se tem esta coisa de viver esses dois pressupostos, a Bíblia no lá e então, a sociedade moderna no aqui e agora, nós precisamos fazer uma primeira coisa. O que é, Joel? Nós precisamos recuperar o conceito de missão. Eu pus recuperar aqui porque não achei outra palavra. E eu sou pobre de vocabulário mesmo. Mas recuperar, porque a gente começou a usar, ao invés de definição, de conceito, a gente começou a usar chavões. Chavões. Começou a usar, sei lá, tem outra palavra para chavão, para essas coisas assim? Deve ter, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer com chavão, né? A gente começou a usar assim, essas citações do tipo, missão está no coração de Deus. Aí alguém que não sabe nem o que é missão, nem o que é coração de Deus, vai perguntar para você, tá, e daí? Ah, mas é que eu sempre ouvi falar isso e achei legal. Aliás, deixa eu falar, mas a gente, meu Deus, a gente adora repetir frase bonita, que não faz sentido, mas é legal, né? Mas veja só, vamos recuperar o conceito de missão. Primeiro, se vai partir para uma definição, missão é um encargo. Missão é uma incumbência, é um encargo que é dado para alguém. A filha da minha sogra chega para o Kaique
coloca 5 contos na mão dele e diz assim, vai na padaria e traz isso de pão francês. 2 pão francês, né? Aí ele vai com aqueles 5 reais na mão, que ele sabe que a missão dele é ir a um lugar, fazer o que lhe foi imposto e trazer o resultado. Amém. Entendeu? Ir a um lugar, fazer o que lhe foi encarregado de fazer e trazer os resultados da missão que lhe foi incumbida. Missão é isso. Missão é um encargo. Por outro lado, ou no complemento, missão é a resposta humana a essa divina comissão, a esse divino encargo. Deus mandou e o homem responde. Tem 2 lados nisso aqui. Deus manda, e tiro a palavra homem aqui para a gente tornar bem fundamentado isso. E a igreja responde. Primeiro, missão começa com Deus, porque é Ele que dá a comissão, é Ele que aponta o encargo, é Ele que aponta aquilo que deve ser feito. E a igreja diz, eis-me aqui. A resposta da igreja é dizer sim, é dizer amém para o sim de Deus. Deus já disse o sim, meu sim é missão, e a igreja diz assim seja. Nós temos uma música que é até bonita, eu gosto de falar, eu falo dela, e eu não gosto de falar muito de música quando a filha da minha sogra está perto, que ela disse, você só fica falando mal dos hinos, mas não estou falando mal. É uma música que a gente canta, e é até bonitinha, gente, é até bonita mesmo, eu gosto, é uma música que tem aí. E a irmã canta o seguinte, eis-me aqui, estou disponível, por isso usa-me. Então, vamos só corrigir essa palavra aqui. Claro que é licença poética, ela falou porque ela achou legal, mas Deus não usa ninguém disponível. Entende? Deus não usa ninguém disponível. Você sabe o que é uma pessoa disponível? Disponível é um desocupado, gente. Está fazendo alguma coisa? Não, estou disponível. Não, agora eu estou disponível. Sabe o disponível, você olha no dicionário, é um acraseado, à toa. Sabe, à toa, às vezes a gente quer falar de uma pessoa, você é à toa, mas aí é outra coisa, né? Seria gíria. Mas um à toa é alguém que vai na toada. E o disponível vai. Deus não usa disponível. Deus usa dispostos. Disponibilidade é uma coisa, é coisa de voluntário, irmãos. Eu tenho um negócio, eu sou de uma igreja, que vocês sabem, convivem, conhecem, e lá, quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, eu achei o máximo, porque aqui tem a ideia do obreiro integrado. Em São Paulo, não. Em São Paulo, todo mundo trabalha na obra e tem o seu trabalho secular. Mas o que eu quero dizer é assim, quando eu cheguei aqui, que eu vi o obreiro integrado e o voluntário, eu achei o máximo, porque eu falei, nossa, mas depois que eu comecei a conviver com isso, fui 20 anos integrado, que eu comecei a viver com isso, eu vi como que o negócio é diferente. Porque o voluntário, irmãos, é a coisa mais perigosa que tem. O disponível é voluntário. Por que, João, que é perigoso? Porque o voluntário, ele é voluntário, ele está ali voluntariamente. Ele vai embora a hora que ele quiser também. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, assim, Deus usa disposto, não está na base da disponibilidade, e sim na disposição. O que é disposição? Mudar de posição. Ele sempre chamou alguém assim, levanta-te, põe-te de pé e eu falarei contigo. Jonas, dispõe-te ou levanta-te e desce a grande cidade. Deus chama alguém disposto.
Então, assim, quando Deus revela a sua vontade, mostra qual é o seu querer, o homem se dispõe a isso. É a resposta humana a essa comissão de Deus. Essa resposta humana é: eis-me aqui. Aí deixa eu te dizer uma primeira coisa que é forte. O que é forte, Joel? É o eis-me aqui. Eu sou arminianista e fico muito à vontade para falar o que eu vou falar agora. A Bíblia me diz que para o convite para a salvação, o homem pode dizer não. Claro que vai ter gente que diz, não tem como, porque a graça é irresistível. Não, a Bíblia diz que às vezes o homem endurece sim o coração. Se hoje vos ouvirdes a voz do Espírito de Deus, não endureçais o vosso coração, como no dia da tentação no deserto. Tenho mais uns 30 textos aqui que a gente poderia falar que há esse sim ou não para a chamada salvação. Uma vez chamado para a salvação e aceito isso, o homem recebe Jesus como Salvador e Senhor. Essa segunda parte aqui é que muita gente não tem entendido. Porque uma vez recebido como Salvador, amém. Confessou com a boca, creu com o coração, está salvo, a Bíblia diz. Receber como Senhor pode demorar mais um pouco, porque é o tempo que Deus vai trabalhando com esse cidadão. Até o dia que ele diz para ele assim, além de salvo, eu tenho um lugar específico para você cumprir a sua missão. E esse dia é o dia que nos aperta. Deus às vezes fala no ouvido, outras vezes ele fala em outro órgão, né? E a gente vai falando, ai Jesus, e precisa tanto, porque Deus vai dizendo assim, eu tenho um negócio contigo. Você sente, Deus fala, você sente, a igreja confirma, vai tudo apontando para aquele caminho, você vai despertando para onde está o teu lugar no corpo. Aí você diz assim, eu não tenho isso. Não tem, não, você ainda não quis ver. Porque não há membro algum no corpo sem função, sem que tenha uma missão já estabelecida por Deus. E aí o que acontece? No dia que ele diz sim para esse querer de Deus, eis-me aqui, nesse dia acabou para ele. Acabou para você também. Nesse dia acabou para todo mundo. Amém. Porque ele disse, aquele que põe a mão no arado, não pode mais voltar atrás. Lá aos Hebreus ele disse, a minha alma não tem prazer naquele que recua. Lá em Oséias, ele disse que quando ele escolhe alguém, ele cerca o seu caminho de espinho, para que ele possa, naquele estreito, dizer, tá bom, Senhor. Amém. Amém. Então, missão é primeiramente essa resposta humana à comissão divina. Outra coisa, missão é uma convicção que a gente tem que Cristo nos envia ao mundo, assim como o Pai enviou a Ele. É isso aqui uma coisa que a gente tem que entender. A igreja tem que voltar a entender. Eu digo, quando eu falo da igreja, estou falando de todos aqueles que compõem o corpo de Cristo. Missão é Deus nos enviando ao mundo, ou Cristo nos enviando ao mundo, assim como o Pai o enviou. Gente, se tem uma coisa que Jesus era muito bem obrigado no dia que o Pai falou, chegou a hora, vai para a terra. Ele estava com o Pai desde toda a eternidade. Ele, juntamente com o Espírito,
desfrutava da mesma essência, da mesma natureza, da mesma glória, e recebia o mesmo louvor, adorado da mesma forma, vivendo a plena comunhão de um lugar chamado céu. Acontece que lá, antes da fundação do mundo, eles elaboraram, pensaram, eles tomaram em conselho a decisão de fazer um plano eterno de redenção. Quando eles entendem que isso poderia ser frustrado por alguém de livre escolha como homem, por exemplo, por ser seres morais, eles tomam a decisão de emprestar-lhes ou devolver-lhes a sua própria vida. E o filho decide, então eu dou. O pai decide em amor e o filho se entrega em graça. É o amor do pai desembocando ou tornando-se referência na graça do filho. E o filho naquele dia diz: eis-me aqui, ó pai. E naquele dia a Bíblia diz que todas as demais coisas da criação é naquela base de redenção. O cordeiro é morto antes da fundação do mundo. Amém. O dia que chega o momento histórico do que aconteceu como decisão no eterno passado, aquele dia dele se encarnar no ventre da Maria, aquele dia ele se despede da sua glória. Paulo diz que ele se despiu da sua glória. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. E ele se fez homem. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele deixou tudo aquilo que ele tinha como segurança, e a única coisa que ele tinha como segurança é a palavra do Pai dizendo: ninguém tira a sua vida, é você que entrega, e você volta para mim depois de cumprir o seu propósito. Ele estava embasado na fidelidade do Pai. É essa a nossa missão. Somos enviados por Ele como ovelhas para o meio de lobo. Gente, lobo não faz cosquinha em ovelha, devora. Amém. A gente está vivendo o tempo de uma igreja mimizenta que acha que lobo vai fazer carinho na gente. E qualquer coisa que fala da gente, a gente já monta uma campanha, já faz um jejum, já faz alguma coisa e vamos bater de frente, porque não pode fazer isso. Pode sim, porque a Bíblia diz que aqueles que querem viver piamente, certamente sofrerão perseguição. E o cochicho do escritor aos Hebreus é: vocês ainda não sofreram até o sangue por causa deste evangelho. Amém. Somos enviados ao mundo por Cristo, da mesma forma que Ele foi enviado pelo Pai. E Ele sabia que não era fácil, ao ponto de, quando chegou a hora, Ele orou ao Pai por 3 vezes, dizendo: Pai, amém, a minha alma está angustiada até a morte. Se possível, passa de mim esse cálice sem que eu precise beber. Todavia, Pai, faz a sua. Amém. A sua e não a minha vontade. Eu vou correr um pouquinho aqui. Sabe o que é missão? Missão é um estilo de vida da igreja. Missão é um estilo de vida da igreja, que ela inclui o evangelismo, que é a nossa proclamação, e inclui também o pastoreio da cidade, que nós vamos pensar nisso talvez já já. Por que é um estilo de vida? Porque missão não é uma coisa que a igreja faz. Missão não é uma coisa que a igreja faz. Missão é aquilo que nos define. Missão é uma coisa que a igreja é. A minha igreja é missionária. Se não for missionária, não é igreja.
estou conseguindo ser claro. Se não for missionário, se não cumpre uma missão, é qualquer coisa, é um ajuntamento, uma agremiação, é uma instituição, é qualquer coisa, menos igreja. Igreja é quem está envolvido nessa missão. Quem disse sim para essa proposta de Deus. Quem gritou, estou aqui, Senhor, disposto a fazer a tua vontade. Quem disse, eu sei que vai doer. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Missão é aquilo que nos define, gente. Igreja é, por natureza, missionária. Igreja é, por natureza, missionária. Quando Pedro fala de nós, ele diz assim, para quê? Ele diz, vocês são geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido. Para quê? Para quê é objetivo, é meta, é propósito. Para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não somos nação santa para levantar bandeira. Nós não somos povo escolhido para fazer inveja para ninguém. Ah, vocês não são povo, nós somos. Não toca num povo. Não é isso. Nós temos um para quê. Amém. E se nós não cumprimos o para quê, fica tranquilo, não somos a nação santa. Podemos ser um belo arremedo, uma boa imitação, mas não somos a nação santa, nem o povo escolhido, nem o sacerdócio real. Podemos parecer, mas negamos a nossa essência. Eu sei que vocês ficam assim, dizem, o que ele acha, né? Mas gente. E quando eu falo do pastoreio da cidade, pensamos nisso já. É que tem que existir uma referência no meio dessa sociedade. E essa referência se chama igreja. Missão é mostrar qual é a nossa essência. Isso é natureza. Nós somos aqueles que vão produzir os frutos da semente que está em nós. Não dá de produzir outra coisa, gente. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Se a gente produzir outra coisa que não seja revelar o Deus Todo-Poderoso entre os homens, a gente está corrompido na nossa essência. Missão é aquilo que fala da nossa identidade, aquilo que mostra quem nós somos. Missão é o que caracteriza o nosso propósito. Veja só, e com isso eu vou passando para a próxima parte. Quem pode fazer isso? Todo crente, individualmente, todos, de mamando a caducando, é responsável e tem compromisso com essa missão. Joel, todo crente é missionário? Todo crente é missionário. Vamos parar de pensar, de missão, a gente já pensa logo em transcultural, ir para outro lugar, atravessar o mundo, e não sei o quê. Amém por quem fez isso, por quem faz e por quem vai fazer. Mas missão é muito mais do que isso. Missão é cumprir essa vocação onde quer que eu e você esteja. Todo crente tem essa comissão. Todo crente deve fazer isso. Independente de qual seja o seu chamado específico. Eu falei para vocês, eu dou aulas desde 20 e poucos anos de idade. Então, sempre ocupei essa parte daquilo que a Bíblia chama de ensino. Depois de um tempo, eu pastoreei por 20 e tantos anos, igreja. Então, eu era aquilo que a Bíblia chama de pastor-mestre.
Lá no livro de Efésios não tem aquele pastor e mestre, aquele e não tem, vem junto as duas palavras ali, pastor mestre. Então, por muito tempo, cuidando de igreja, eu fui um pastor mestre. Tem quase 5 anos ou 5 anos que eu parei de pastorear igreja. Voltei a fazer aquilo que eu fiz sempre, ensino. Mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. Eu sei que eu estou aqui cumprindo aquilo para o qual eu fui chamado. Esse é um ministério específico que eu tenho. Não pastoreio mais. Ah, você não é pastor mais, Joel? Não, eu tenho esse título como pastor, mas para ser pastor tem que ter rebanho. Pastor sem rebanho não é pastor. Está entendendo? O que eu estou dizendo é que hoje eu sirvo no corpo como mestre. E o que você está querendo dizer com isso, Joel? Que cada um tem o seu chamado específico, mas nada disso pode nos tirar da nossa missão. O fato de eu ter um chamado específico não significa que eu não possa me envolver com aquilo que é a necessidade do outro, no cumprimento da minha missão. Eu explico. Isso é ético, gente. Isso é da ética missionária da igreja. O fato de eu ter um chamado específico ou estar envolvido no serviço religioso não me permite passar de largo pelo moribundo da beira da estrada, entende? Eu vou escrever com letras maiores. O homem estava caído, tinha acabado de ser surrado. Eu não sei de onde ele vinha, mas ele estava na cidade que descia de Jerusalém para Jericó. Ele tinha acabado de ser surrado. Acontece que passou 2 homens que tinham ministérios específicos. E quando você lê toda a parábola não está falando nada de evangelização, a parábola não está falando nada de Cristo bom samaritano, de igreja hospedaria, de o azeite como o Espírito Santo. A parábola não está falando nada disso. A parábola está respondendo à pergunta do homem: quem é o meu próximo? Sim ou não? Quem é o meu próximo? E Jesus vai falando da parábola, e quando ele chega nesse ponto, ele diz que 2 homens envolvidos com serviços religiosos passaram por aquele homem de largo, porque a chamada deles não era aquela. Entende? Aí o fato deles terem um envolvimento num serviço religioso não dava para eles o direito, quem sabe, de se envolver com o problema do outro. É ético isso, gente. Veja só, a parábola a ética do ladrão que pega o homem foi mais ou menos assim: o que é teu é meu. E arrancou aquilo que era do outro, inclusive a dignidade, surrando e largando meio morto. Meu Deus, isso eu não escrevi aqui. Mas então não vou mexer com isso. Mas a ética do ladrão era essa: o que é teu é meu e pronto. Nem que eu tenha que me valer da força, nem que eu tenha que me valer da imposição, nem que eu tenha que te arrancar isso. A ética dos religiosos era: o que é teu, o que é meu, e você, para mim, é problema seu. Não vou misturar aquilo que eu sou. Amém. Não vou misturar aquilo que eu me tornei, não vou misturar a vida que eu levo com você. Vou saber lá por que você está assim? Cada um, meu amigo, paga. Esse evangelho separatista, que tem essa ética de que você tenha os seus problemas, viva com ele, eu não me misturo com isso, desse lugar eu já saí,
Disso aí eu já larguei. Quem está nisso aí sabe que é aí que vai acabar. Uma igreja que vive essa ética missionária tem que saber que vai ser reprovada sim pelo Senhor. A ética do samaritano foi diferente. O que é meu e teu. Porque quem tem, num tempo que o outro não tem, tem para compartilhar, tem para socorrer, tem para salvar, tem para curar, tem para libertar, e é essa a missão da igreja. Uma igreja que não se envolve com o homem da beira do caminho, ela pode ser linda, bonita, bem aparelhada, está em todas as mídias, contar todas as histórias, mas ela não é, na sua essência, a igreja viva e verdadeira, porque a igreja viva e verdadeira é missionária. Aleluia, aleluia. Uma igreja deve se envolver com todos os homens. Missão é envolvimento com todos os homens. Quando eu digo todos, eu estou incluindo todos e não estou excluindo nenhum. Pode ser aquele que você olha assim e diz assim, esse aí por mim podia estar ardendo lá na Pedra de Mármore agora. Não interessa. Missão é uma igreja que se envolve com todos os homens. Estou babando para falar um negócio aqui, mas não vou falar. Missão não é só envolver com todos os homens, mas é se envolver com o homem todo. Quando eu digo homem todo, eu estou falando do seu espírito que precisa ser regenerado, da sua alma que precisa ser reconstruída, na sua mente com seus pensamentos, suas emoções e seus sentimentos, sua vontade e seus desejos, é o homem todo, espírito, alma, mas o corpo também. O irmão Tiago disse que se chegar alguém necessitado e me contar a sua necessidade, eu orar por ele e dizer agora vai em paz e não atender a sua necessidade, eu fui pior do que o malfeitor. Meu Deus. Meu Deus. Um dia eu vi alguém orar, quando nós íamos almoçar, uma oração bonita, pedindo para o Senhor atender. Estou murmurando, irmão, só vou contar o caso, lembrei agora. Atender o que não tinha, o que estava necessitado de pão, socorrer as mesas que não sei o quê. E depois passou do almoço e a gente começou a conversar e não sei por que cargas d'água entramos num assunto de alguém necessitado e a pessoa fez um comentário que jogou um monte de lama naquela oração que ele tinha feito. Deus não ouve oração, gente. Deus sonda coração. Quando eu digo Deus não ouve, não é que ele não ouve. Claro que ele ouve. Eu estou falando que ele tem coisa que... A prova disso é o que ele disse para Isaías: não vem mais pisar nos meus átrios. A oração de vocês para mim é abominação. Em outra palavra, me enoja. Nós estamos vivendo, irmãos, de campanha para resolver problemas que a gente criou. Chamando Deus para resolver as peleias que a gente criou, as inimizades que a gente fez, as bagunças que a gente fez, as birras que a gente criou. Aí a gente pega e faz campanha, faz oração, faz jejum, e faz um monte de coisa que é para Deus mostrar para eles agora quem é o nosso Deus. Sabe aquele negócio de filho de pai rico, filho mimado, aquele que dá
150 na beira-mar, bate o carro, e quando a polícia chega, ele diz assim: você que sabe o que você vai fazer, você sabe que é meu pai? Nós estamos vivendo de ser uma igreja assim, cria os problemas da gente, e depois chama Deus para entrar no negócio. Deus não está, irmãos, à disposição da gente para resolver problema que a gente cria. Deus está nos chamando a se colocar à disposição dEle para ser a solução dos problemas que estão criados. Essa ficou legal, e é isso aí. A nossa missão é ser solução para os problemas que estão aí na cidade. Se tem alguém que pode fazer isso, é a igreja, irmãos, e ninguém mais. Eu vou terminar. Posso passar um pouquinho aqui? Eu vou terminar, porque eu quero pensar rapidamente aqui no pastoreio da cidade. O nosso desafio é a cidade. Eu li um texto em que Jesus faz um diagnóstico da cidade. Primeiro ele diz que a cidade precisa ser renovada no seu entendimento. A cidade precisa ser renovada no seu entendimento. O entendimento dos homens está corrompido. E aí o que Jesus faz? Jesus ensina. Jesus ensina. Você sabe o que acontece? A gente está fazendo, ao invés de fazer discipulado, eu vou falar, eu vou dar lugar. Ao invés de fazer discipulado, a gente está fazendo catequese. Bem no termo chulo da palavra mesmo. Mas quando eu digo catequese versus discipulado, é porque discipulado é ensinar um estilo de vida. Não é ensinar que Jesus mandou amar. É ensinar como se ama. Amém. Amém. É mais do que palavras, gente. Não é dizer você precisa levar a cruz. É alguém olhar e ver que você está carregando essa cruz. Sabe o que é ensinar? Ensinar é quando você for embora, ficar a marca da sua presença. E alguém dizer, isso aqui tem a cara de fulano de tal. Amém. Jesus sabia que a cidade precisava mudar, gente, o seu entendimento, por isso ele ensinava. Você sabe que a sociedade precisa de menos discurso e de mais vida, porque nós somos bons de discurso. Mas eu vou correr. Jesus sabia que a cidade precisava ser reorientada na sua cultura. Por isso ele pregava o reino. A cultura é tudo aquilo que não é criação. Tudo aquilo que não é saído direto da ordem de Deus, que sofre transformação humana, é cultura. Tudo aquilo que é processo da criação humana é cultura. E sabe o que aconteceu? O homem caiu e ele produziu uma cultura de queda. A gente não vai sarar a cultura. A gente tem que pregar a cultura do reino e viver a cultura do reino no meio dessa cultura. Paulo explicou isso com as seguintes palavras: resplandeçam como luzeiro no meio dessa geração perversa e corrupta. Não é, gente, discurso, é influência. Amém.
Não é discurso, gente. Não é o Joel chegar com um monte de teologia, nada contra, muito pelo contrário, mas fico muito à vontade para falar sobre isso, porque, que nem eu disse aqui, desde 22 anos dentro desse negócio, e o que eu quero dizer é que não vale todo aquilo que eu li, tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu sei falar de várias formas ou explicar de várias maneiras, se quando eu sair do lugar do meu discurso, a minha vida desmentir aquilo que eu falo. Não estou falando somente da vida de santificação, eu estou falando da vida de influência, da vida de ação, da vida que transforma, da vida que faz o homem entender: se eu for atrás deste homem, eu vou parar no lugar certo. Amém. Eu tenho 2 conceitos aqui de reino de Deus, quem recebeu depois vai ler, e de mundo, porque foi mais ou menos assim. Para entender reino de Deus, a gente precisa entender o seu contrário. Foi a melhor forma que eu achei para tentar explicar isso. Quando eu falo claro, qual é o contrário? Você aqui. Claro, o contrário é escuro. Doce. Amargo. Está entendendo? Luz. Escuro, trevas, né? Então, está vendo? Aí, quando eu falo reino de Deus, o contrário, mundo. Entendeu? Ele falou treva porque o reino de Deus é luz, né? Mas veja só, quando eu falo reino de Deus, o seu contrário é mundo. Os dois são sistemas organizados debaixo de governos. A Bíblia chama o mundo exatamente de reino das trevas. Nos tirou do reino das trevas para o reino do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Mundo é exatamente o contrário de reino de Deus. Claro que existem vários termos para mundo na Bíblia, mas eu quero pensar nesse aqui. Esse sistema organizado que tem um líder, tem um gerente, alguém que manda, é um príncipe, a Bíblia diz, que o príncipe desse século é Satanás, que esse mundo dorme tranquilamente no maligno, que esse mundo é um sistema organizado que tem bases muito fortes, políticas, filosóficas, científicas, e haja tempo para pensar nisso aqui. Pensar em cada ponto e você vai ver como a Bíblia é maravilhosa. O que acontece é que esse sistema é muito bem organizado e nós não estamos fora dele. Entende? Você trabalha numa empresa. E a empresa faz parte do sistema do mundo. Você vive debaixo de um sistema político, que faz parte do sistema mundo. Você faz parte de uma economia, que faz parte... Você entende? A gente atua neste lugar aqui. O contrário disso é reino de Deus. E eu e você, quanto igreja, somos agentes do reino dentro desse presente século. Você sabe qual foi a utopia da igreja? Foi achar que ela pode mudar o mundo. A igreja não vai mudar o mundo, gente. A igreja não vai implantar uma cultura de Deus aqui no meio do mundo. Não vai. O mundo muda sozinho. Ele muda sozinho, até porque ele precisa mudar, porque ele precisa fazer uma cara nova todo dia. Por que você acha que quem tem o iPhone 120 já quer o 125? Porque ele precisa fazer uma cara nova todo dia, porque ele nos atrai exatamente na base da mudança. Ele chama a atenção da concupiscência dos nossos olhos, da concupiscência da nossa carne e das maravilhas, prazeres da vida. Ele vai criando isso e toda essa atração do mundo gera no homem o quê? Necessidades. Faz você ter carência daquilo que você não precisa.
A propaganda invade os nossos olhos de maneira tal, e qual que é o problema? É que eu começo a viver pelas coisas desse presente século, sabe, deixando de lado aquilo que é ser agência do outra cultura, do outro lado, dentro desse sistema. E aí eu perco a minha força de influência e eu passo a viver dentro desse sistema. O Demas, da Bíblia, ele não desviou. O Demas não deixou de ser crente. O Demas não saiu da igreja. O Demas simplesmente abandonou Paulo, que trabalhava com ele na missão, abandonou Paulo, foi para Tessalônica e montou uma loja de tecido lá, e daí? A Bíblia diz claramente que o Demas não abandonou a fé, ele simplesmente amou o presente século. Sabe quando a igreja deixa de ser igreja? Quando ela deixa e ela esquece a sua missão de influência dentro dessa cultura e passa a ser uma igreja moldada, conduzida, colocada dentro da forma, orientada pelo mundo. E aí nós poderíamos conversar disso aqui mais um tempo. Mas eu espero que você esteja entendendo. Quando a gente deixa de ser essa influência aqui dentro do mundo, a gente se torna igual. Está entendendo? Quando eu vejo uma igreja, uma teologia, por exemplo, que se tornou a louca da casa. Estava trancada no sótão, quando saiu a festa estava correndo, e ela viu todo mundo conversando, como ela estava presa lá há muito tempo, ela sai e quer participar de todas as ideias. E você vê hoje uma igreja que esquece a sua origem, esquecem a sua cultura, despluga daquilo que é eterno e chega aqui, quer dialogar com o marxismo e ela cria uma teologia, a da libertação. Quer dialogar com o capitalismo e cria outra teologia, da prosperidade. Ela quer dialogar com os movimentos culturais do momento, as aberturas culturais, e ela cria a teologia progressista. Ela quer dialogar com todos os lados para dizer o quê? Que ela é uma igreja da hora, que ela é uma igreja que... Então, o que ela faz? Ao invés de transformar, ela se adapta. E quando ela faz isso, ela corrompe sua essência. Perde a sua essência, deixa de ser agência do reino e passa a viver de acordo com a orientação e os moldes desse mundo. Meu Deus, diferente isso, né? O que nós vamos correndo? Jesus vai falando, e eu estou terminando mesmo de verdade agora, ele vai falando que a cidade precisa ser restaurada na sua estrutura. Por isso, o que ele faz? Ele cura as enfermidades e as doenças. Sabe o que é enfermidade? Enfermidade é a leitura que eu faço daquilo que eu estou sentindo. Então, você chega para alguém e ele diz assim, eu estou meio quente, mas é porque isso aí é alguma gripezinha, fazer um chazinho e tal. Ele já deu o diagnóstico dele. Eu sinto uma dor aqui, mas isso aqui, meu pai sentia, minha mãe sentia. Você já viu gente assim? Que enfermidade é a visão que aquele que está sentindo o sintoma dá daquilo que ele tem. Você já leu isso na sociedade? Você já viu como a sociedade hoje narra, cria suas narrativas para justificar aquilo que ela sente? Aquilo que ela tem? Aí ela ressignifica coisas como pecado, ela ressignifica palavras como santificação, ela ressignifica. Aí a igreja, para parecer moderna, quer entrar na mesma coisa e vai se tornando enferma. Você sabe o que é doença? Doença é o diagnóstico que o profissional médico dá a respeito do que o cidadão está sentindo. Não, isso aí que você está sentindo não é porque todo mundo da tua família sentia, não é uma dorzinha do lado, pode ser um tumor. Meu Deus, como é forte isso. Mas a sociedade muitas vezes está com um câncer explodindo
e a gente está tratando com aspirina. Urge a hora da igreja se tornar profética novamente. Sabe o que é profecia? Profecia é pegar o presente século, é pegar a sociedade moderna e ler essa sociedade pelas lentes da palavra. Aí você vai ver o que Deus fala desse tempo, o que Deus fala dessa hora, o que o ali, então, fala do aqui e agora. E a partir dessa leitura, você faz uma interpretação dessa realidade e proclama. Aí você tem autoridade para dizer, assim diz o Senhor. Sem ser progressista e sem ser fundamentalista. Você fez um diagnóstico. Alguém que conhece a essência e a natureza e onde nasceu a doença, vai dizer para você, isso aí, Joel, é corrupção X, isso aí você cura com um versículo tal, do capítulo tal, do livro tal, isso aí eu tenho uma palavra para esse negócio, e essa palavra, gente, essa palavra vai em lugar onde nenhum tipo de pensamento, filosofia, ciência pode entrar, ela vai no profundo das mazelas dessa sociedade. E eu vou te dizer uma coisa, ela restaura, ela muda. A história dos avivamentos vão contar isso. Eu termino mostrando uma coisa. Jesus olha para isso e ele dá uma descrição da cidade. Eles estão desorientados, eles estão desgarrados. Sabe que é alguém desgarrado? Alguém que saiu da sua trajetória. Em outro termo, vai dizer perdido. Jesus vai dizer que eles estão errantes. Sabe o que é alguém errante? É alguém que não tem lugar permanente, não consegue parar, não tem uma sustentação. Está assim a sociedade, gente. Basta se levantar qualquer um outro aí, falando qualquer coisa bonita, ou fazendo qualquer tipo de proclamação. Nós estamos assim, gente, a gente está esperando todo dia um Messias novo, que se levante e conte para nós como viver melhor. Amém. Errantes, a sociedade está perdida, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus deu homens como pastores para a igreja, mas Ele deu a igreja como pastora para o mundo. E disse que eles estão desorientados e errantes, porque eles estão sem pastor. Disse que eles estão perdidos e desorientados, desgarrados, porque eles estão como ovelhas que não têm pastor. Acabei, porque preciso, mas eu acho que já falei aqui uma vez e vou repetir. Eu morei numa cidade de Navegantes, que era bem interessante, e que talvez conte bem o que é uma cidade desorientada e sem pastor. Às vezes aquele mar fechava, aquilo se tornava totalmente de trevas, aquele escuro, e a gente só sabia que o navio vinha vindo lá fora, porque a gente escutava aquele urro da buzina lá no meio do mar. E a gente sabia que ele ia chegar em horas. E eu ficava pensando, eu sei que ele tem um monte de aparelho lá dentro que lhe dirige. Mas, gente, quem conhece ali sabe que na boca da barra, aquela entradinha para o porto de Navegantes e de Itajaí, aquilo é um funil, gente. E tem pedra dos dois lados. Acontece que em cima de uma daquelas pedras tem aquele farol bonito, vermelho e branco, que joga a luz lá dentro. E o homem do navio tem uma referência no meio daquela escuridão toda. É aquela luz. É aquela luz. E ele vem naquela direção.
E ele vai apontando, olhando os seus aparelhos, ele vai ajeitando pela luz e ele sabe, se eu for na direção dela, eu não vou dar na pedra, eu não rasgo o casco, e eu vou amarrar esse navio lá no porto que me está preparado. Se eles estão errantes e desgarrados, o farol perdeu seu lume em algum ponto. A nossa missão é reacender essa luz, porque a sociedade precisa se reencontrar. A igreja precisa de pastores, e Deus tem dado homens à igreja. A cidade precisa de pastores, e Deus tem confiado isso a nós. Irmãos, não tem partido político, não tem homem, vamos pôr fulano de tal, vamos chamar, não tem, irmãos, só tem uma orientação para essa sociedade, é a igreja que voltar à palavra e resolver orientá-la pela palavra. O lá e então ainda é nossa missão aqui e agora. Se nós não conhecermos a cultura, por isso ele disse, é grande a seara, os trabalhadores são poucos, porque não adianta eu continuar lutando com espadas, escudos ou cavalos, se hoje eles têm armas nucleares e já fazem tantas coisas. A gente precisa de gente especializada que sabe dialogar com essa época, falar a linguagem deles e contar esse evangelho da linguagem deles e dizer como é poderoso esse negócio que não se rende às imposições da cultura e da história. A igreja precisa ser de novo referência, e quando eles quiserem se encontrar, é no nosso telefone que eles vão ligar, é nesse endereço que eles vão vir, é onde você trabalha que eles vão procurar, é no lugar onde você está que eles vão tocar nas suas costas e dizer, eu preciso falar um minutinho com você, eu preciso de uma palavra sua, ou nós voltamos a ser referência, ou nós vamos assistir e continuar assistindo uma sociedade desgarrada, uma sociedade desorientada, e nós vamos continuar lavando as mãos. Por quê? Porque nós temos duas bacias e eu terminei de verdade. A bacia que lava as mãos e a bacia que lava os pés. A bacia que lava os pés é de alguém que tem autoridade, de alguém que tem poder de realização, de alguém que tem incumbência de transformar toda e qualquer realidade. Mas ele, para entrar no mundo dos homens, ele traz a sua própria bacia e resolve com a sua própria mão lavar os pés daqueles que estão a serviço do mundo. Ou essa igreja resolve de novo pegar a água limpa da palavra e dizer para esse mundo que só pode ser limpo com as nossas mãos, e nós lavarmos o pé dessa gente, porque a gente é servo de Deus servindo ao mundo, gente. A igreja é serva de Deus servindo ao mundo. A nossa obra não é nessas quatro paredes, a nossa obra é lá fora, gente. É lá fora. A gente criou um mecanismo de dizer, vinde à igreja para conhecer aquilo que nós recebemos, mas esse vinde não está na Bíblia. Na Bíblia está, ide ao mundo para revelar o que vocês conheceram.
Essa é a nossa missão, e nós estamos usando a outra bacia, a bacia que trouxeram para nós, é a bacia que lava a mão, que se exime da culpa, que diz nós não temos nada a ver com isso, nós não estamos envolvidos nisso, ou nós voltamos para o nosso lugar e cumprimos a nossa missão, ou nós não teremos tempo mais de escrever a tarefa da história para o qual nós fomos chamados a fazer nesses dias em que vivemos. Já já nós vamos embora. Já já nós vamos embora. E tem uma igreja com uma sofreguidão do arrebatamento, porque ela quer sair daqui. É tanto amor que ela tem pelo céu, que ela não quer mais ficar aqui. Muitos desses que cantam Maranata, têm pais que não estão aqui. Muitos desses que cantam Maranata têm irmãos e filhos que não estão aqui, mas eles dizem: vem, Senhor Jesus, nós queremos ir embora, o nosso sonho é o céu. Amam tanto os seus que nem pelos seus. Ele diz: Senhor, me dá um tempo antes de vires, para eu poder arrancá-los daquilo que lhes está proposto. Eu quero entrar, mas eu quero que eles estejam comigo. Roguem ao Senhor da seara para que eles mandem ceifeiros para a sua seara, porque a seara é grande, os ceifeiros são poucos, mas urge, porque ele não disse que é um plantio, ele não disse que é para lançar semente, ele disse a colheita está próxima. Posso orar, pastor? Fica de pé, eu quero orar por você. Amém. A chamada é para nós assumirmos compromisso e responsabilidade. Isso não é para outro, irmãos. Isso é para a igreja. Isso não é... Alguém diz, não é para todos, Joel, é para todos, mas não é para qualquer um. É só para a igreja. E para aqueles que dizem, eis-me aqui, estou à sua disposição, Senhor. O desejo do meu coração é que hoje o Espírito de Deus acerte a tua alma, que Ele acerte o teu coração e que Ele tenha me dado a graça de poder, pelo menos um tantinho assim, ser claro naquilo que eu te quis falar e que sirva esses dias para mim e para nós enquanto igreja, como um despertamento para a missão que nos está proposta. Pai, muito obrigado, em o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Espírito Santo, meu amigo, meu companheiro, eu te peço humildemente, mas que tu venhas derramar luz sobre nós nesta noite, que tu venhas esclarecer profundamente os olhos do nosso coração. Ó Deus, que nós sejamos quebrantados por essa verdade, que as nossas consciências sejam aguçadas nessa noite e despertadas para essa realidade, que eu possa ver essa sociedade desorientada, que eu vá mais à tua palavra, Senhor, do que ao jornal do dia, aleluia. Mas que eu não perca da outra mão o jornal do dia, as notícias da mídia, e que quando a mídia trouxer uma notícia nova, seja ela dos prazeres deles ou das perturbações das almas deles, eu possa dizer, Senhor, que nas Escrituras tem uma resposta para isso, e eu dizer, Senhor, eis-me aqui, e a tua igreja possa dizer, Senhor, eis-nos aqui. Leva-nos a cumprir essa vontade, Senhor. Começa agora a tocar nos corações, nas vidas. Mover almas. Despertar ministérios. Desejos que estão engavetados. Sonhos que estão engavetados. Pensamentos que vieram de fazer alguma coisa no reino, mas foram postos de lado, do tipo, isso não é para mim, não me cabe nesse negócio.
Sopra, Senhor, toda palha agora na autoridade do nome de Jesus. Desperta ministérios aqui nessa noite para a glória do teu nome, Senhor. Reaviva dons e talentos para a tua glória, Senhor. Que os rincões desse lugar, que essa cidade comece a entender que esta igreja tem uma palavra de orientação e é uma luz de referência, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Faze isso para a tua glória. Nós oramos assim agradecidos. Amém e amém.